pessoal, beleza? Último bloco, mesmo que a gente passe um pouquinho dos 15 minutos, ou fique aquém, peço que vocês tentem manter a atenção até o último minuto. Se está meio maçante, acelera. Se está rápido demais, usa aí as ferramentas do YouTube para desacelerar um pouco, mas não pula nenhum pedaço para que a gente não perca o fio da meada. Melhor que vocês acelerem naquilo que vocês acreditam que já sabem, que já tem domínio do assunto, do que acabar perdendo um detalhe que às vezes pode ajudá-los a acertar uma questão mais na frente. Vamos falar agora nesse último bloco de técnicas de decisão. Então, basicamente, a gente ainda está falando do controle concentrado abstrato, mas o STF poderá se pronunciar e sua decisão final ser baseada em 4 técnicas distintas. Praticamente até agora, a gente falou apenas da declaração de inconstitucionalidade com a redução total ou parcial do texto, que vai lá e anula aquela norma, te deixa de produzir efeitos e acabou. Ou então a lei, não a lei toda, mas alguns artigos dela, as que serão considerados inconstitucionais. Isso é possível, mas nós temos pelo menos outras 3 possibilidades, que são a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, a interpretação conforme a Constituição. Tenham cuidado porque até o STF às vezes utilizam essas 2 expressões como sinônimos, mas existe diferença sim, e o próprio STF também já reconheceu essa diferença. E a chamada declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. Então vamos lá. Primeira, e aí a regra geral, a mais observada, declaração de inconstitucionalidade com redução de texto. Uma redução que pode ser total ou pode ser parcial. Tira a lei toda, o dispositivo todo, ou pode ser também retirando partes de artigos até. Ou artigos ou partes de artigo. Olha, pessoal, um cuidado que a gente tem que ter aqui. Lembra que quando eu falei para vocês da sanção e do veto, o presidente da República teria que retirar todo o texto, ele não poderia se pronunciar sobre palavras, ele não poderia retirar palavras? Pois bem, não se aplica o mesmo sentido aqui. É claro, se for uma palavra que alterar completamente o sentido do dispositivo, recomenda-se pela boa prática para não gerar insegurança jurídica e nem debates sobre a invasão da competência do judiciário sobre o legislativo. Então, se retire o dispositivo todo, o artigo todo. Mas nada impede que se tirem palavras que vão trazer uma certa ambiguidade à interpretação do texto. Então, a redução parcial pode ser inclusive sobre palavras. A redução total, pessoal, toda a lei, o ato normativo ou dispositivo questionado é declarado inconstitucional. É a teoria de Kelsen. O julgador funcionando como legislador negativo, revogando, apesar de hoje não ser a expressão correta, é porque Kelsen, lembro a vocês, ele defendia a anulabilidade. Então o ato existiu, produziu efeitos e vai deixar de produzir efeitos. No caso de o Brasil adotar a teoria estadunidense, então, na verdade, nós não vamos falar em revogação, nós vamos falar em extinção daquela norma, em suspensão dos seus efeitos, em declaração da nulidade, para ser mais correto. Ok? Redução parcial, pode-se retirar apenas uma palavra ou expressão do dispositivo. Isso já aconteceu lá na ADI 508, como eu já falei para vocês, não se aplica o raciocínio da sanção ou do veto aqui. E é uma pegadinha de concurso, pessoal. É uma questão muito boa para ser cobrada do candidato. Ao contrário do que acontece com o veto presidencial, desde que não, olha aqui, ó, importante, desde que não altere o sentido do dispositivo. Se tem a palavra não ou é proibido, eu tiro é proibido, aí sim, eu estou permitindo uma conduta que o legislador queria proibir. Aí mudaria completamente o sentido, isso não pode ser permitido. Pessoal, com a declaração de inconstitucionalidade sem redução de textos e a interpretação conforme, muitas vezes até pelo STF, são confundidos, eu decidi trabalhar os dois em conjunto. Então, vamos falar primeiro o que é que eles têm de um ponto em comum. Primeiro, pessoal, se aplicam a normas polissêmicas. O que é isso, professor? Uma norma que comporta várias interpretações. Se é algo bem
específico. Vamos lá. Matar alguém, pena X. Eu não posso trazer uma nova interpretação. Não comporta outra interpretação. É aquela só. Causar lesão corporal. Ok. Não é só direito penal, mas tudo aquilo que é literal e só comporta uma interpretação não pode ser objeto nem da declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, tampouco da interpretação conforme. Então, nos dois casos, eu preciso de uma norma que possa ser interpretada de mais de uma maneira, duas ou mais. Além disso, uma redução do âmbito de aplicação do dispositivo. Então, as duas vão trabalhar sobre aquilo. Eu tenho mais de uma maneira de interpretar, uma ou mais de uma são constitucionais, eu quero tirar uma. Ou então vamos imaginar uma outra situação, que é inclusive a diferença entre elas. Se eu tenho várias maneiras de interpretar, mas só uma é compatível com a Constituição, então eu vou afastar todas as outras e vou dizer como interpretar. E seria a redução, ou seria a interpretação conforme a Constituição. Eu vou deixar apenas uma única maneira de interpretar, bem claro, olha, desde que seja dessa maneira, a gente reconhece. Na declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, eu tenho várias, mas eu vou tirar uma que está causando problema. Ok? Então, vamos para frente. Mas no mesmo sentido, as duas vão agir no intuito de eliminar uma ou mais interpretações daquele ato normativo. E depois, pessoal, não há qualquer alteração do texto. O texto vai continuar vigente, não vai ser modificado, eu não vou retirar, nem vou acrescentar palavras. Não estou dizendo que aquela norma é de fato constitucional. Eu estou tirando algumas interpretações da aplicação pelo Poder Judiciário. Tudo bem? Indo para frente, pessoal. Se elas têm esses pontos em comum, elas também têm diferenças. Como eu estou falando para vocês, apesar do STF já ter confundido o uso das duas e ter aplicado uma dando o nome da outra, existem diferenças e para concursos públicos é importante que vocês saibam a diferença de um para outro. Então, na declaração de inconstitucionalidade sem redução do texto, o controle é apenas o controle concentrado. No caso da interpretação conforme a Constituição, também se aplica ao difuso, não apenas a ele. Quanto à natureza da decisão, pessoal, sem redução de texto, é apenas uma técnica de decisão. Ok, mas a interpretação conforme tanto é uma técnica de decisão, como também é uma técnica de interpretação, até seu próprio nome já sugere isso. Interpretação conforme. O STF irá interpretar a norma e irá dizer qual é a maneira correta de interpretá-la. Então, é técnica de decisão? Vai dizer quais são os efeitos? Vai dizer se retira ou não partes do texto da Constituição? Ou do ato impugnado? Vai. Mas também é uma maneira do STF agir sob sua atuação de intérprete. Por fim, pessoal, a terceira diferença entre ambos é que na questão da declaração sem redução de texto, afasta apenas um único sentido e permite os demais. Então, olha, não é que ser a norma inconstitucional, que essa maneira aqui de interpretar, ela gera uma incompatibilidade com a Constituição. Então, não interprete desta maneira. Já na interpretação conforme, se tem 4, 5 maneiras de interpretar, eu vou afastar todas e vou manter uma só. Mas só tem 2 maneiras de interpretar. Não seria igual o efeito da declaração sem redução de texto da interpretação conforme? Sim. Se eu estou tirando todas as outras e mantendo uma e só tenho 2, eu vou manter uma da mesma maneira. Mas se eu tenho várias maneiras, 3, 4, 5, 6, 10 maneiras de interpretar e eu afasto apenas uma das 10, declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. Se eu tenho 10 maneiras de interpretar e eu tiro 9 e mantenho apenas uma, aí eu falo que é interpretação conforme a Constituição. E para a gente encerrar nosso bloco de aulas, a gente encerrar o controle concentrado abstrato, porque depois do feriado da Semana Santa de quinta-feira, na segunda, se Deus permitir, eu volto já com o controle difuso, a gente fala da declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. O que é isso?
É uma decisão que vai reconhecer a inconstitucionalidade, sim, vai dizer que a Constituição é inconstitucional, mas não se declara sua nulidade. É o caso, pessoal, das chamadas decisões com efeito para o futuro. Olha, de fato, eu reconheço, essa norma ela é inconstitucional, mas ela precisa produzir seus efeitos até que nós estejamos prontos para aplicar de fato o que a Constituição prevê. Então, ela não poderia estar vigendo, mas nós vamos permitir que ela continue vigorando, seja por um prazo determinado, seja até se alcançar aquela situação esperada. Tudo bem? Evita causar mais prejuízo ainda para a sociedade, então vão existir situações, eu lembro que o próprio plenário do STF vai precisar tomar essa decisão por pelo menos o voto de 8 ministros, e eles vão dizer, olha, se a gente tirar essa lei vai ser bem pior, não vai ter nada para colocar no lugar, o que estava no passado é pior ainda. Então a gente mantém essa norma até ter algo melhor no futuro. Evitar também um vácuo legislativo e a ponderação, aqui sempre, pessoal, é a coisa mais importante, é preciso ser feita a ponderação do custo-benefício. Então, como que a declaração da nulidade com os efeitos retroativos poderia beneficiar e como que a manutenção dessa norma, que apesar de contrariar a Constituição em algum dos seus sentidos, ela deveria continuar existindo, porque se não existir, vai trazer também danos à própria Constituição, ao acesso de direitos constitucionais previstos. Então, o STF terá que fazer essa ponderação no caso da declaração da inconstitucionalidade sem pronúncia de nulidade. Então, não é nulo. Os efeitos vão ser daqui para frente ou, via de regra, para o futuro. Tem por base o princípio da segurança jurídica e já foi aplicado na DI 429 e na 2240. Em ambas, o STF deu prazos fixos de quanto tempo que a norma continuaria vigendo. Ok? Pessoal, desejo a todos vocês muita saúde. Não sei o dia que vocês vão conseguir assistir essa aula, mas eu espero que a situação no Brasil já esteja melhorando. Eu espero quanto antes a gente poder voltar à nossa atividade em sala de aula. Eu sei que é importante para vocês, é importante para mim, para eu poder sentir a turma. Mas, pessoal, é melhor a gente estar aqui do que ficar apenas pensando aí nos efeitos da pandemia. Vamos torcer que passe logo, mas vamos manter uma rotina, vamos manter nossos estudos. Sei que alguns de vocês estão mais perto de mim, a gente está procurando resolver a situação, mas em breve isso vai passar e a gente vai lembrar apenas com um certo receio para o futuro, o que a gente pode fazer para evitar algo parecido com isso acontecer de novo. Estou com vocês, estou disponível no WhatsApp, nas ferramentas do Leão Digital e tão logo meus equipamentos cheguem, eu quero voltar a fazer as lives com vocês para que a gente possa interagir de uma maneira mais eficaz e eficiente. Vida longa e próspera, até a próxima!